E aí galera, mais um vídeo com o professor Fábio e agora nós vamos fixar o nosso aprendizado da crase. Pois é, esse é o nosso primeiro vídeo de exercício, são dois vídeos, são duas aulas e eu quero que você me acompanhe resolvendo algumas questões do CESP-NB, tá bem? São questões para julgar certo ou errado, que tem um texto como referência, eu procurei reduzir esse texto e pegar somente a essência deles, tudo bem? Vamos então à nossa primeira questão na tela. Então temos um texto motivador, está aí no final de 1808, uma tropa de 500 soldados brasileiros e portugueses, escoltada por uma pequena força naval, invadiu a Guiana Francesa e sitiou a capital, Caiena, cujo governador se rendeu sem resistência no dia 8 de janeiro. Era uma retaliação à invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão. Uma segunda ofensiva seria a anexação da chamada Banda Oriental do Rio da Prata, atual território do Uruguai, em represália à aliança da Espanha com a França napoleônica. Ok? Até aqui, então. A questão nos faz a seguinte pergunta. Com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue o item subsequente. Ocorre crase em represália à aliança, linha 8, porque represália exige complemento regido pela preposição a e aliança está antecedido do artigo a. Essa é a clássica questão de conceito de crase, percebeu? Uma questão semelhante a algumas que já fizemos anteriormente. O que você marcaria aí então? Marcou o quê? Vamos lá? Certo ou errado? Exatamente, se você marcou certo, você acertou. Então note aí a questão. Quando temos a palavra represália, o que faz represália a alguém, a alguma coisa. O nome represália exige preposição a, enquanto que a palavra aliança é feminina. Podemos substituir aliança por acordo em represália ao acordo surgindo ao. E podemos também perceber que aliança pode ser sujeito de uma frase, de uma oração, com um artigo anteposto. A aliança foi saudável. Percebeu? Então aqui temos um caso clássico de crase, um caso de crase em que ela ocorre e é uma questão do CESP-NB. Joia? Vamos para a nossa segunda questão do CESP. Temos mais uma vez um texto motivador e a questão vai nos chamar para a linha 4. Vamos lá então. Minha tia Mary Betton, devo dizer-lhes, morreu de uma queda de cavalo quando estava em Bombaim. A notícia da herança chegou certa noite, quase simultaneamente com a da aprovação do decreto que deu o voto às mulheres. Ficamos por aqui. Vamos então ao enunciado da questão. Acerca dos aspectos linguísticos e dos sentidos do texto, julgue o seguinte item. O sinal indicativo de crase em as mulheres é facultativo. Não! E você já sabe por quê, né? Nós temos a crase facultativa somente em 3 momentos em língua portuguesa. Diante de quê? Tá lembrado? Isso, nomes próprios femininos, né? Nome de mulheres. Diante dos pronomes possessivos femininos, minha, tua, sua, nossa, vossa. E também na expressão até a. Não é isso mesmo? O que não se encaixa aqui. Então a resposta aí, o que é? Na tela? Errado! Exatamente. Vamos à nossa terceira questão do CESP. Um outro texto motivador. Então vamos diretamente para a 9ª linha, é o que nos interessa aqui na questão. Então ficou assim: São Simeão passou 30 anos assim, exposto ao sol e à chuva. Olha só o enunciado que é cobrado, olha só. Considerando as ideias e os aspectos linguísticos do texto, que é um cronista, julgue o item a seguir. Na linha 10, o emprego do acento indicativo de crase em a chuva é exigido pela regência da forma verbal exposto e pela presença do artigo definido que especifica o substantivo chuva. E aí, o que você marcou? Certo ou errado? Errado ou certo? Certo ou errado? Certo! O que é exposto, o que fica exposto, está exposto a, e a palavra chuva é feminina, trocando chuva por temporal, exposto ao temporal, e chuva pode ser sujeito com o artigo anteposto, crase fácil, né? Vamos então à nossa quarta questão, penúltima questão deste vídeo. Então, olha, esse fragmento de texto é uma questão para agente administrativo, tá? Acompanhe em seu e-book. Nós entramos para solucionar problemas. Vamos até as ruas para informar sobre o trabalho da Defensoria para que seus direitos sejam garantidos, afirma a coordenadora.
Acerca dos aspectos linguísticos e das ideias do texto acima, julgue o item seguinte. Teria mantido a correção do texto caso o trecho para que seus direitos sejam garantidos fosse reescrito da seguinte forma, visando a garantia de seus direitos. Meu amigo, minha amiga, o que o CESP quer saber de você agora é se você também domina a regência de alguns verbos. Aliás, regência verbal e nominal e crase caminham juntas, de mãos dadas, no bosque, juntinhas, querendo rir de você, mas aqui não. Aqui a regência e a crase não vão rir de você. Vamos dar gargalhada dela juntos. Por quê? Porque nós sabemos que o verbo visar, no sentido de ter em vista, no sentido de ter um objetivo, ter uma meta, é um verbo transitivo indireto, lembra que é isso, né? Ele exige, portanto, uma preposição, que é a preposição a. Então, que visa alguma coisa nesse sentido, ok? Como o verbo visar exige a preposição a e a palavra garantia é feminina, substituindo por o masculino, visando ao direito, percebeu? Então, nós temos aqui a palavra garantia também, tendo artigo antes quando sujeito, a crase ocorre facilmente, visando a garantia, visando aos direitos. Ok? A questão está o quê? Chegou então ao objetivo? Exatamente. A questão está certa, está correta. Muito bom, hein? Vamos à nossa última questão deste vídeo. Questão 5. Uma questão do CESP-TSE do Pará. O problema não está na lei. Mudá-la pode ser o pretexto não para torná-la mais rigorosa, mas para atribuir-lhe alguma flexibilidade que a desfigure. O verdadeiro problema é a dificuldade do setor público de adaptar suas despesas às receitas em queda por causa da crise. Então, o enunciado pergunta, com relação aos aspectos linguísticos do texto, julgue o seguinte item. O emprego do acento grave em as receitas decorre da regência do verbo adaptar e da presença do artigo definido feminino determinando o substantivo receitas. Então temos lá, vamos lá, destaque aqui no texto, adaptar suas despesas às receitas. A impressão que dá é que as receitas está ligada a despesas, não é isso? Porque vem antes, mas cuidado, retirando essas suas despesas, fica perceptível e notório que a ligação é direta entre o verbo adaptar e a expressão às receitas. Observe, é a dificuldade do setor público de adaptar às receitas alguma despesa, por exemplo, ok? O que adapta ou quem adapta algo a outra coisa ou a alguém. Note aqui então que o verbo adaptar, ele rege dois complementos. Ele rege um complemento sem preposição e um segundo complemento com preposição que vai viabilizar o enunciado do nosso item, ok? Acompanhe em tela. Será que temos o verbo adaptar a alguma coisa e receita como palavra feminina, substituindo receita por acordo, adaptar as despesas aos acordos? Percebeu? Funcionou? E receita é uma palavra feminina. O que temos aqui então? A crase, ela ocorre. Então, a questão está certa, a questão está correta. Acompanhamos até aqui? Tudo bem então? Vamos então para o nosso último vídeo, espero que nos acompanhem. Vamos resolver questões da FCC, Fundação Carlos Chagas. Até breve, meu amigo, até breve, minha amiga. Tchau!